Antes de começar, eu te faço um pedido muito importante. Fica comigo até o final deste vídeo. O que você vai ouvir aqui não aparece nos cortes rápidos, não está nas manchetes rasas e nem nas análises apressadas. São informações que ajudam a entender o que realmente está acontecendo nos bastidores da política brasileira e internacional. Já deixa o like agora, porque isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e confere se o sininho está ativado. Você vai entender, passo a passo, por que essa história é muito maior do que parece. A política brasileira vive um de seus momentos mais complexos e, ao mesmo tempo, mais silenciosamente explosivos. Enquanto o noticiário cotidiano se perde em manchetes rápidas, uma trama muito mais profunda vem sendo debatida nos bastidores, envolvendo decisões internacionais, relações econômicas globais, interesses bilionários e o destino institucional do Brasil. Foi nesse cenário que a entrevista do deputado federal Nicolas Ferreira ao jornalista Cláudio Dantas ganhou enorme repercussão, não apenas pelo que foi dito, mas principalmente pelo que foi revelado nas entrelinhas. A discussão girou em torno da chamada Lei Magnitsky, das expectativas criadas em torno de uma possível reação dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras e, sobretudo, do motivo pelo qual essa reação não teria avançado da forma que muitos imaginavam. Durante a conversa, Nicolas Ferreira deixou claro que o tema nunca foi simples, nem poderia ser tratado como uma jogada automática de punição internacional. Segundo ele, houve uma construção de expectativa muito grande em parte do público, alimentada por análises precipitadas e pela lógica da torcida política. Ele afirmou de maneira direta que nunca participou de qualquer canal oficial de diálogo com autoridades dos Estados Unidos. Tampouco teve acesso aos bastidores das decisões tomadas naquele país. Por isso, optou pelo silêncio estratégico, afirmando que, em política internacional, palavras mal colocadas podem gerar consequências irreversíveis. Essa postura, inclusive, foi alvo de críticas dentro do próprio campo da direita, que esperava manifestações mais contundentes. O deputado explicou que, desde o início, alertava que a situação era muito mais complexa do que aparentava. Segundo ele, acreditar que uma sanção internacional seria aplicada apenas com base em pressão política ou mobilização de redes sociais é desconhecer como funciona o jogo do poder global. Nicolas destacou que os Estados Unidos agem sempre em defesa de seus próprios interesses estratégicos, econômicos e geopolíticos, e não movidos por causas morais isoladas. Essa afirmação, longe de desmobilizar, trouxe à tona uma reflexão incômoda. O Brasil, naquele momento, não era prioridade dentro da lógica internacional. Cláudio Dantas aprofundou esse ponto ao relatar informações que havia levantado sobre as relações entre grandes grupos econômicos brasileiros, figuras influentes do sistema financeiro internacional e pessoas próximas ao entorno de Donald Trump. Segundo ele, existe uma teia de interesses que passa longe do debate público e que envolve nomes poderosos, fundos bilionários e investimentos estratégicos em diversos setores da economia. Essa engrenagem, segundo a análise apresentada, teria peso suficiente para reorientar decisões que, inicialmente, pareciam caminhar em outra direção. O que parecia ser uma questão política acabou se revelando uma disputa de interesses muito maior. Nesse contexto, a retirada ou o recuo em relação à aplicação da Lei Magnitsky passou a ser interpretado não como um gesto ideológico, mas como resultado de pressões e negociações que ultrapassam fronteiras. Nicolas Ferreira afirmou que essa realidade precisa ser dita com honestidade à população, ainda que frustre expectativas. Para ele, esconder a complexidade dos fatos apenas cria ilusões que mais tarde se transformam em descrédito. Ele foi enfático ao afirmar que a política não pode ser tratada como torcida organizada, onde se comemora qualquer movimento simbólico como se fosse uma vitória definitiva. O debate avançou para um ponto ainda mais sensível: o papel do Supremo Tribunal Federal no cenário atual. Nicolas voltou a criticar publicamente o comportamento de ministros da Corte, especialmente quando atuam, segundo ele, de forma política, concedendo entrevistas, participando de eventos e fazendo declarações que extrapolariam a função constitucional do cargo. Ele citou como exemplo
Falas públicas de ministros que se colocaram como protagonistas do combate a determinados movimentos políticos, o que, na avaliação dele, compromete a imagem de imparcialidade do judiciário brasileiro perante o mundo. Foi nesse ambiente de tensão institucional que surgiu a proposta de emenda à Constituição apresentada pela deputada Adriana Ventura, que busca impor limites mais claros à atuação pública de ministros do Supremo. Nicolas declarou apoio integral à proposta, mas reconheceu que a coleta de assinaturas enfrenta um obstáculo gigantesco: o medo. Segundo ele, existe uma pressão constante sobre parlamentares que se sentem coagidos a não confrontar o Supremo por receio de retaliações jurídicas. Essa afirmação reforçou a percepção de que há um desequilíbrio de forças entre os poderes, algo que vem sendo denunciado por setores da direita como um risco à democracia. Ao longo da entrevista, o deputado insistiu que a direita brasileira, apesar de suas divergências internas, tem sido a principal força a levantar questionamentos institucionais e a exigir limites claros ao poder. Ele afirmou que não se trata de atacar pessoas, mas de defender princípios. Para ele, o grande erro seria acreditar que soluções externas resolveriam problemas internos. Segundo Nicolas, o Brasil só mudará quando os próprios brasileiros assumirem a responsabilidade de defender suas instituições, sua Constituição e sua soberania. A conversa então se deslocou para o cenário eleitoral e para o nome de Flávio Bolsonaro, apontado como possível candidato à presidência da República. Nicolas confirmou que Flávio foi uma escolha direta de Jair Bolsonaro e destacou que essa decisão se baseia, sobretudo, na confiança e na lealdade. Ele afirmou que, mesmo sem ocupar cargos públicos e afastado das redes sociais, Bolsonaro continua sendo uma figura extremamente forte no imaginário político nacional, o que naturalmente transfere peso à candidatura do filho. Segundo Nicolas, Flávio Bolsonaro tem se apresentado como uma versão mais moderada do bolsonarismo, algo que pode dialogar com setores que antes resistiam ao movimento. Ele mencionou entrevistas recentes em que Flávio se mostrou preparado, articulado e consciente do desafio que teria pela frente. O deputado afirmou que, embora exista receio natural dentro do campo político sobre a viabilidade eleitoral, há também um sentimento crescente de que a direita não pode se dar ao luxo de errar novamente. O pano de fundo dessa discussão é o temor de uma continuidade do projeto político do Partido dos Trabalhadores. Nicolas foi direto ao afirmar que grande parte da mobilização da direita hoje se dá pela convicção de que o país não suportaria mais um ciclo prolongado de um modelo que, segundo ele, já demonstrou seus limites. Ainda assim, ele evitou ataques diretos e reforçou que o debate precisa ser feito com responsabilidade, sem promessas vazias ou ilusões externas. Ao encerrar a análise, ficou claro que a polêmica em torno da Lei Magnitsky revelou muito mais do que uma simples decisão internacional. Ela escancarou a complexidade das relações globais, a fragilidade da posição brasileira nesse tabuleiro e a necessidade urgente de maturidade política interna. A direita, nesse cenário, aparece como a força que insiste em fazer perguntas incômodas, em desafiar narrativas simplificadas e em expor contradições que muitos preferem ignorar. O debate está longe de terminar. Pelo contrário, ele apenas começou. O que ficou evidente é que o jogo político atual não se resolve com slogans nem com salvadores externos. Ele exige clareza, coragem e, acima de tudo, disposição para encarar verdades difíceis. E é justamente isso que tem provocado tanto desconforto. Agora, a pergunta inevitável fica para quem acompanha tudo isso. Diante de tantas revelações, interesses ocultos e disputas de poder, quem realmente decide os rumos do Brasil? E até que ponto a sociedade está disposta a enxergar o que acontece além da superfície? A política brasileira vive um de seus momentos mais complexos e, ao mesmo tempo, mais silenciosamente explosivos. Enquanto o noticiário cotidiano se perde em manchetes rápidas, uma trama muito mais profunda vem sendo debatida nos bastidores, envolvendo decisões internacionais, relações econômicas globais, interesses bilionários e o destino institucional do Brasil. Foi nesse cenário que a entrevista do deputado federal Nicolas Ferreira ao jornalista Cláudio Dantas ganhou enorme repercussão, não apenas pelo que foi dito, mas principalmente pelo que foi revelado nas entrelinhas.
A discussão girou em torno da chamada Lei Magnitsky, das expectativas criadas em torno de uma possível reação dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras, e, sobretudo, do motivo pelo qual essa reação não teria avançado da forma que muitos imaginavam. Durante a conversa, Nicolas Ferreira deixou claro que o tema nunca foi simples, nem poderia ser tratado como uma jogada automática de punição internacional. Segundo ele, houve uma construção de expectativa muito grande em parte do público, alimentada por análises precipitadas e pela lógica da torcida política. Ele afirmou de maneira direta que nunca participou de qualquer canal oficial de diálogo com autoridades dos Estados Unidos, tampouco teve acesso aos bastidores das decisões tomadas naquele país. Por isso, optou pelo silêncio estratégico, afirmando que, em política internacional, palavras mal colocadas podem gerar consequências irreversíveis. Essa postura, inclusive, foi alvo de críticas dentro do próprio campo da direita, que esperava manifestações mais contundentes. O deputado explicou que, desde o início, alertava que a situação era muito mais complexa do que aparentava. Segundo ele, acreditar que uma sanção internacional seria aplicada apenas com base em pressão política ou mobilização de redes sociais é desconhecer como funciona o jogo do poder global. Nicolas destacou que os Estados Unidos agem sempre em defesa de seus próprios interesses estratégicos, econômicos e geopolíticos, e não movidos por causas morais isoladas. Essa afirmação, longe de desmobilizar, trouxe à tona uma reflexão incômoda. O Brasil, naquele momento, não era prioridade dentro da lógica internacional. Cláudio Dantas aprofundou esse ponto ao relatar informações que havia levantado sobre as relações entre grandes grupos econômicos brasileiros, figuras influentes do sistema financeiro internacional e pessoas próximas ao entorno de Donald Trump. Segundo ele, existe uma teia de interesses que passa longe do debate público e que envolve nomes poderosos, fundos bilionários e investimentos estratégicos em diversos setores da economia. Essa engrenagem, segundo a análise apresentada, teria peso suficiente para reorientar decisões que, inicialmente, pareciam caminhar em outra direção. O que parecia ser uma questão política acabou se revelando uma disputa de interesses muito maior. Nesse contexto, a retirada ou o recuo em relação à aplicação da Lei Magnitsky passou a ser interpretado não como um gesto ideológico, mas como resultado de pressões e negociações que ultrapassam fronteiras. Nicolas Ferreira afirmou que essa realidade precisa ser dita com honestidade à população, ainda que frustre expectativas. Para ele, esconder a complexidade dos fatos apenas cria ilusões que mais tarde se transformam em descrédito. Ele foi enfático ao afirmar que a política não pode ser tratada como torcida organizada, onde se comemora qualquer movimento simbólico como se fosse uma vitória definitiva. O debate avançou para um ponto ainda mais sensível: o papel do Supremo Tribunal Federal no cenário atual. Nicolas voltou a criticar publicamente o comportamento de ministros da Corte, especialmente quando atuam, segundo ele, de forma política, concedendo entrevistas, participando de eventos e fazendo declarações que extrapolariam a função constitucional do cargo. Ele citou como exemplo falas públicas de ministros que se colocaram como protagonistas do combate a determinados movimentos políticos, o que, na avaliação dele, compromete a imagem de imparcialidade do judiciário brasileiro perante o mundo. Foi nesse ambiente de tensão institucional que surgiu a proposta de emenda à Constituição apresentada pela deputada Adriana Ventura, que busca impor limites mais claros à atuação pública de ministros do Supremo. Nicolas declarou apoio integral à proposta, mas reconheceu que a coleta de assinaturas enfrenta um obstáculo gigantesco: o medo. Segundo ele, existe uma pressão constante sobre parlamentares que se sentem coagidos a não confrontar o Supremo por receio de retaliações jurídicas. Essa afirmação reforçou a percepção de que há um desequilíbrio de forças entre os poderes, algo que vem sendo denunciado por setores da direita como um risco à democracia. Ao longo da entrevista, o deputado insistiu que a direita brasileira, apesar de suas divergências internas, tem sido a principal força a levantar questionamentos institucionais e a exigir limites claros ao poder. Ele afirmou que não se trata de atacar pessoas, mas de defender princípios. Para ele,
o grande erro seria acreditar que soluções externas resolveriam problemas internos. Segundo Nicholas, o Brasil só mudará quando os próprios brasileiros assumirem a responsabilidade de defender suas instituições, sua Constituição e sua soberania. A conversa então se deslocou para o cenário eleitoral e para o nome de Flávio Bolsonaro, apontado como possível candidato à presidência da República. Nicholas confirmou que Flávio foi uma escolha direta de Jair Bolsonaro e destacou que essa decisão se baseia, sobretudo, na confiança e na lealdade. Ele afirmou que, mesmo sem ocupar cargos públicos e afastado das redes sociais, Bolsonaro continua sendo uma figura extremamente forte no imaginário político nacional, o que naturalmente transfere peso à candidatura do filho. Segundo Nicholas, Flávio Bolsonaro tem se apresentado como uma versão mais moderada do bolsonarismo, algo que pode dialogar com setores que antes resistiam ao movimento. Ele mencionou entrevistas recentes em que Flávio se mostrou preparado, articulado e consciente do desafio que teria pela frente. O deputado afirmou que, embora exista receio natural dentro do campo político sobre a viabilidade eleitoral, há também um sentimento crescente de que a direita não pode se dar ao luxo de errar novamente. O pano de fundo dessa discussão é o temor de uma continuidade do projeto político do Partido dos Trabalhadores. Nicholas foi direto ao afirmar que grande parte da mobilização da direita hoje se dá pela convicção de que o país não suportaria mais um ciclo prolongado de um modelo que, segundo ele, já demonstrou seus limites. Ainda assim, ele evitou ataques diretos e reforçou que o debate precisa ser feito com responsabilidade, sem promessas vazias ou ilusões externas. Ao encerrar a análise, ficou claro que a polêmica em torno da Lei Magnitsky revelou muito mais do que uma simples decisão internacional. Ela escancarou a complexidade das relações globais, a fragilidade da posição brasileira nesse tabuleiro e a necessidade urgente de maturidade política interna. A direita, nesse cenário, aparece como a força que insiste em fazer perguntas incômodas, em desafiar narrativas simplificadas e em expor contradições que muitos preferem ignorar. O debate está longe de terminar. Pelo contrário, ele apenas começou. O que ficou evidente é que o jogo político atual não se resolve com slogans nem com salvadores externos. Ele exige clareza, coragem e, acima de tudo, disposição para encarar verdades difíceis. E é justamente isso que tem provocado tanto desconforto. Agora, a pergunta inevitável fica para quem acompanha tudo isso. Diante de tantas revelações, interesses ocultos e disputas de poder, quem realmente decide os rumos do Brasil? E até que ponto a sociedade está disposta a enxergar o que acontece além da superfície? Agora eu quero saber de você. Depois de tudo o que foi exposto aqui, qual é a sua leitura desse cenário? Você acredita que o Brasil está sendo tratado como prioridade ou como peça secundária no jogo internacional? Escreve a sua opinião nos comentários, porque esse espaço é para debate, não para torcida cega. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar além da superfície, compartilha esse vídeo nos seus grupos com amigos e familiares. Quanto mais gente informada, mais difícil fica manipular a narrativa. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque essa história está longe de acabar, e aqui você vai acompanhar tudo, sem filtro e sem maquiagem.